Não aprendi a dizer adeus e não vou aceitar. Doutor, o motivo do meu colapso foi o fim de Alquimia das Almas, doutor. Como explicar o fim? Como superar o fim? Só o rolo de papel higiênico que eu gastei é capaz de provar o quanto eu chorei assistindo esse final. Eu verdadeiramente não sei mais o que eu vou fazer da minha vida agora. Eu tô perdida. Dói falar isso, dói muito, mas vamos nos apaixonar e sofrer juntos no vídeo de hoje, abreviando o último episódio de Alquimia das Almas 2, Luz e Sombras. O começo do fim nos mostra Jung e Naksu decidindo aproveitar ao máximo seus momentos juntos, vivendo pelo menos um único dia como um casal normal, fazendo casalzice, distribuindo sorrisos dengosos, lutinhas bobas e brincando de pique-pega. Me fala, por favor, que vocês não vão ter coragem de fazer mal para esses bebês, vão? Eles só querem ser felizes, só isso, por favor. Eles voltam para a cabana e o mestre Lee tem um plano para eles. Casamento. Ele tá lá exatamente para ser a testemunha e mostrar aos céus que os dois devem ficar juntos e ninguém pode separar. É aí, nesse momento, que os meus olhos começam a suar, né? Quando eu vejo esses dois nesse lugar lindo, rodeado de flores com uma música triste. O Jung realmente conheceu todas as versões dela. Ele foi aluno de Naksu, se apaixonou por Mudok, foi noivo de Jin Buyeon e agora ele está casando com Chu Young, o nome que ela escolhe, o nome que os pais dela lhe deram. Ele amou cada versão dela repetidamente. E isso fica nítido enquanto eles emanam todo o amor que sentem um pelo outro só pelo olhar. O nome dele, Jung, significa luz, e o dela, Chu-young, quer dizer sombra. Os dois estão destinados a ficarem juntos e é uma bela maneira da gente entender também o título dessa temporada. Enquanto isso, o meu coração fica apertadinho quando os dois vão ao topo da grandiosa árvore, prometendo que quando chegar o momento de se separarem, será com a carta de amor única entre eles, o entrelaçar dos dedos. Só que, infelizmente, a sensação que passa é que tudo isso é a calmaria antes da tempestade, porque eles não sabem que o Jin-Moo tem um novo corpo e que tá de volta para infernizar a vida de todos. Ele chega para se reunir com a Assembleia unânime e todos eles com um desejo insaciável por poder e estão super felizes de encontrar o Jin-Moo transformado, ganancioso e agindo de forma imprudente. Ele decide imediatamente invadir Jinyeon, roubar o pássaro de fogo para realizar o ritual da chuva e conseguirem a pedra de gelo que cairia do céu. Mas antes disso, ele tinha que fazer mal ao nosso menino príncipe, né? Que fica chocado ao saber que o Jin-Moo tá de volta e mais decepcionado ainda ao ver que o seu pai, o rei, que deveria proteger o país, tá ao lado da praga do Jin-Moo. Ultrapassando o limite da canalice, o rei fajuto toma a placa de ouro do filho, ou seja, retira o direito do garoto de ser o herdeiro do trono. O ex-príncipe agora até tenta avisar pro pai, pelo menos, ir uma última vez comer o hambúrguer do Burger King com a sua coroa de papelão antes que não dê mais tempo, porque depois disso, ele só vai ser usado pelo Jin-Moo. Enquanto isso, a pedra de jade chama por Jung e ele encontra Naksu cercada por uma barreira brilhante. Ao entrar, ele vê a jovem Buyeon, que na verdade é a Jin Soran. A Jin Soran, ao invés de descansar em paz depois de ter morrido há 200 anos, escolheu ter sua alma presa dentro da pedra de gelo para renascer e salvar o mundo. Ela previu o futuro e sabia que o caos que presenciou centenas de anos atrás iria acontecer de novo por causa da ganância de alguns. Para tentar evitar isso, a alma dela renasceu no corpo da Jin Buyeon para completar sua missão na Terra. E agora, dentro daquela barreira, ela mostra pro Jung o que tá vindo aí. O pássaro de fogo solto, secando e destruindo todo o mundo. Aquilo iria acontecer de todo jeito, era inevitável. Mas para tentar pelo menos amenizar as coisas, ela traçou um plano desde o início. Ela atraiu a sombra, ou seja, a Naksu, e se escondeu dentro dela e a usou para um único objetivo: encontrar a luz, a estrela do rei, ou seja, o Jung, que é o único capaz de evitar a catástrofe do mundo. Agora que se encontraram, a Naksu precisaria vazar para que a Jin Soran entrasse em cena para ajudar Jung a salvar o mundo. E é claro que eu não quero que um caos aconteça, né? Até porque eles precisam de um mundo para serem felizes. Mas eu também não quero que a Naksu não sobreviva depois de ter sido usada nesse plano. O que vocês vão fazer? Enquanto isso, o plano para destruir
destruir o mundo continua em ação. A Lady Jean encontra seu irmão transmutado tentando invadir Jinny One e um segundo depois a enforcando contra a parede. A Primavera não tem escolha a não ser abrir o cofre para proteger a sua mãe. E é assim que o Jinmu entra e pega o ovo do pássaro de fogo, nos estressando, sendo que a gente acabou de saber que isso seria inevitável de acontecer, né? Só que ao tirar o pássaro lá de dentro, Jinny One começa a entrar em colapso, prestes a desmoronar. Com o coração na mão, a Primavera obedece à ordem de sua mãe para procurar ajuda e resgatar o pássaro e vai embora. Mas a Kim Do-ju estava ali e as duas mulheres assistem apavoradas todas aquelas relíquias perigosíssimas escapando. Para tentar salvar o mundo, a Kim Do-ju ajuda a Lady Jean a entrar lá dentro do cofre para ela usar toda a energia restante para conter que mais espíritos fujam. Mas quando Park Jin descobre que a sua amada esposa está lá dentro, ele mesmo começa a colapsar. Ele até tenta entrar para salvar as duas, mas os fantasmas assustadores não deixam ele passar. Daí o Park Jin percebe que o dilema moral que ele e a Kim Do-ju sempre conversaram estava acontecendo diante de seus olhos chorosos. Ele precisava escolher entre fechar a porta com ela lá dentro para salvar o mundo ou salvar sua amada e deixar o mundo ser consumido. E isso é de partir o coração, gente. Nossa. As lágrimas ardendo nos meus olhos e nos olhos dos dois, enquanto Park Jin atende o pedido dela e fecha o portal, prendendo as duas mulheres lá dentro, que têm seus últimos momentos juntas, abraçadas e salvando o mundo. O Park Jin tá se corroendo de raiva e com um ressentimento amargo, enquanto segura o anel da Kim Do-ju nas suas mãos. Ele é levado por Jinmu até a Assembleia Unânime, que tem a audácia de oferecer uma divisão de poder entre todos os reinos. Gente, eles são burros? Não tem como dividir o poder da pedra de gelo, seus imbecis. E muito menos dividir uma coisa que não pode ser dividida se não existir um mundo para isso. Vocês vão despertar esse bendito pássaro, o mundo vai acabar. Como é que vocês vão dividir uma coisa se não tiver um mundo para vocês dividirem? Mas o gostinho de chamar o Park Jin de hipócrita, esse povo não vai ter. O Park Jin mantém a sua honra e se recusa a ceder à vontade deles, enquanto luta sozinho com os capanguinhos de Jinmu, que tá lá na escadinha só olhando. Ah, que bonito. Tem moral, não? Vai lá lutar com ele você mesmo. Mas não, ele não faz isso. Ele decide usar a magia para abrir o ovo de pássaro para dar mais um trabalho pro Park Jin, que agora tem que lutar e usar sua energia para proteger a barreira do pássaro, tudo ao mesmo tempo. Mas, cara, não se vira as costas pro seu inimigo. O Jinmu aproveita a oportunidade, ele atravessa a espada no corpo do Park Jin por trás. E enquanto os canalhas fogem, o Park Jin usa o seu último suspiro para colocar o anel da Kim Do-ju no seu dedo mindinho, de uma forma tão dolorosa que eu não estava nem enxergando direito por causa das lágrimas, até ele perder a consciência e ser consumido pelo fogo. Quando Jeong chega no palácio encontrando todos aos prantos, ele fica chocado ao ver que o Park Jin, a Kim Do-ju e a Lady Jin foram mortos, os 3 caixões vazios, já que o corpo do Park Jin foi queimado e das 2 mulheres ficaram presos entre os escombros. Mas a falta de lágrimas e a calmaria do Jeong entregam o que aconteceu de verdade. Devolvam as minhas preciosas lágrimas! O trio não morreu foi nada, que plot twist foi esse? Que reviravolta maluca! Mesmo depois de passar pelo apocalipse, o delineado da Lady Jin continua impecável. E a Kim Do-ju tá lá ajudando a cuidar do Park Jin, que também tá vivo graças aos tratamentos do Mestre Lee. Mas agora, como é que isso aconteceu? Como é que a gente foi enganado desse jeito? Para uma coisa boa acontecer, outra coisa ruim também precisa existir. Vamos voltar um pouquinho no tempo para entender. Lá da floresta, a Naksu viu o céu ficando vermelho e sentiu que Jinny One estava desmoronando. Tinha chegado a hora da Buyeon agir e, consequentemente, de Naksu deixar de existir. Ela se encontra com Jeong e os dois dividem seu último momento juntos, a última carta de amor. Enquanto entrelaçam os dedos, eles se lembram como o amor deles desafiou completamente todas as probabilidades. E a última coisa que ela fala antes de cair em seus braços é um eu te amo. Caraca, o meu coração não existe mais depois disso. Eu tive até que dar uma pausa nessa hora, porque eu não tava aguentando.
mais, não tava aguentando mais. Meu coração é fraco, gente. A Jin Soran / Jin Buyeon agora comanda o corpo com todos os seus poderes divinos de volta. É graças a ela que a Lady Jin e a Kim Do-ju estão vivas. Há muitos anos ela criou uma porta alternativa secreta para entrar em Jinyeowon e assim ela salvou as duas mulheres. Enquanto isso, o Mestre Lee encontrou Park Jin e graças às suas grandes habilidades mágicas, ele impediu que o nosso péssimo cozinheiro morresse por causa dos ferimentos. E pro Jang-wook, agora só resta ficar com as lembranças da sua amada, sem nem mesmo ter um tempinho de luto, porque logo ele precisa continuar salvando o mundo. Ele encontra o ex-príncipe herdeiro que não tem mais poder de decisão nenhum, quer dizer, agora ele tem, já que o Jang-wook deu a sua placa de ouro que recebeu do seu verdadeiro pai, o falecido rei, pro príncipe voltar a ter a posição que sempre foi destinado a ter, o herdeiro do trono. O Jang-wook renunciou ao poder porque ele já chegou ao lugar mais alto do mundo junto com a pessoa que ele queria. E o Jin-moo continua agindo que nem uma cobra peçonhenta, reunindo a assembleia unânime e matando aqueles que se viraram contra ele no último segundo. Ou você tá comigo ou você tá morto. Mas o Jang-wook também tá pronto e tem os seus próprios planos. Se o pássaro vai ser despertado mesmo de qualquer jeito, então que pelo menos seja pelas mãos dele. Assim, ele conseguiria ter o controle do que fazer em seguida. À noite, o príncipe aparece com a sua nova placa de ouro, dizendo ao rei que o homem que ele tanto temia, o verdadeiro homem nascido sob a estrela do rei, vai acabar com essa palhaçada toda. Papai, chegou a hora de você se retirar pro verdadeiro rei de Daeho subir ao trono. O Dangu finalmente mostra a sua grande habilidade com arco e flecha, enquanto luta junto com o soldado fiel de Songrin, os dois abrindo caminho para que o Soyur leve a Jin Buyeon para o lugar certo, para a Primavera se livrar das relíquias fugitivas mais perigosas que atrapalham o plano, e pro Jang-wook chegar bem na hora que os idiotas estão reunindo suas magias para abrir o ovo. Quer uma ajudinha aí? Vocês não queriam acordar o bendito do pássaro? Então toma! O Jang-wook simplesmente desespera os caras enquanto causa tremores no chão com a sua espada e começa a despertar o pássaro, jogando fogo em tudo, queimando todos aqueles canalhas. Para vocês verem, completamente lunático, o Jin-moo ainda fica de pé e ri até o fim, até ser queimado e carbonizado junto com a sua corja. O Dangu chega no meio das ruínas em chamas, avisando que a Buyeon está pronta. Ela chegou na bacia de constelações de estrelas e todos já tomaram seus lugares. Ela reúne todo o seu poder recuperado para despertar um passarinho bem grandinho. É um dragão gigantesco, pegando fogo, sendo atraído para o combate final com Jang-wook, que está ocupando o lugar que um dia já foi o palco da batalha mais épica de Naxu. Meu Deus, que icônico! Todos conseguem ver o dragão deixando rastros de fogo pela cidade, inclusive o Park Jin, que tá bem vivo, graças a Deus. E os meus pelinhos do braço quase chegaram no teto quando o dragão aparece para enfrentar o Jang-wook, que luta para matá-lo na força da espada. E uma salva de palmas para os efeitos visuais desse dorama, entregando tudo e muito mais do que a gente esperava. A Jin Buyeon continua dando suporte, enquanto o Jang-wook usa todo o poder da Pedra de Gelo e da Estrela do Rei para destruir o dragão com a sua flecha. Depois de fazer a sua parte salvando o mundo, o meu coração dói um pouquinho quando a Jin Soran desmaia na frente de todos. Depois disso, a gente vê a alma da Buyeon, que pelo visto permaneceu uma Peter Pan, uma eterna criança, encontrando a alma de Naxu em um espaço celestial. Jin Buyeon e Jin Soran decidem entregar seu corpo para que a alma de Naxu possa continuar a viver. Afinal, ela precisa devolver a sombra para a luz que salvou o mundo. Uma luz que abraça a sombra nunca se perderá na escuridão. Lenda! Eu chamando a Buyeon de lenda como se não tivesse chamado ela de vilã há 2 episódios atrás, né? Mas ela e a Jin Soran fizeram tudo pela paz do mundo. Me perdoa! Eu fui manipulada, erros acontecem. Mas é bom demais se surpreender pro bem, né? E 1 ano depois, temos gêmeos bochechudinhos. Linda, bela e casada, Kim Do-ju tem ânsia de vômito. E isso é a lei universal da gravidez. Depois de 9 meses, eles viram o resultado e comemoram enquanto cuidam dos filhotinhos frufruzinhos do casal mais frufruzinho. Pois é, os gêmeos são do casalzinho Verão e Primavera. Eles finalmente têm a bênção da Lady Jin, que se libertou daquela veia malvada, de todo o ressentimento e rancor contra Naxu e finalmente tem de volta o seu sorriso no rosto, incentivando até que o casalzinho tenha mais filhos. Mas dessa vez, me traz uma netinha, por favor. E o nosso melhor menino Soyur
não se deixou corromper. Com muita consciência de classe, ele fica encarregado de escolher e treinar novos feiticeiros. Mas não só aqueles que vêm de famílias com prestígio, mas qualquer um que tenha uma boa energia e potencial, como esse menino aqui, que eu tenho quase certeza que é aquele amigo ladrão da Soyi que agora tá tendo a sua chance. A enfermeira Yunoki finalmente desencanou e arrumou um mocinho pra gostar, diferente do príncipe herdeiro, que agora é rei, merecidamente, mas continua um solteirão. Apesar de todo mundo pensar que ele tá tomando chá de ervas castas, ele continua com bom humor, inocente e sagaz ao mesmo tempo, só esperando a aprovação da sua xamã tartaruga preferida, que vai ajudá-lo a encontrar a rainha perfeita. Mas calma, tá? Isso daí só daqui a alguns dias, porque por enquanto o nosso casal está ocupado vivendo sua melhor vida juntos, subindo infinitas vezes naquela árvore. Ela ainda vive como Jinbuyon. Provavelmente não aceitariam a Naksu de volta. Mas a verdade é que a Naksu não existe mais. Agora, ela é a Chuyong. Ela não é mais um ovo solitário no topo da árvore. Ela se tornou um lindo pássaro e está junto com seu companheiro, com um futuro brilhante pela frente. E apesar dela não ter lutado com a sua espada uma última vez, que nem a gente sonhava nela, fazendo um estrago no Jinmu, eu tô feliz que ela não é mais manipulada, descartada e nem tá sozinha. E enquanto alguns recém-casados vão para resorts de luxo passar a lua de mel, o nosso casal vai caçar monstros, as relíquias que fugiram do cofre. Tem rato que vira humano, tem sapo que assusta criança, tem tudo que você pode imaginar. Mas eles estão juntos nessa e estão felizes, protegendo a população. A única trocadora de almas viva, a sombra, junto com a sua luz. Eles vão permanecer juntos e assim nenhum deles nunca se perderá ou ficará sozinho de novo. A alquimia das almas, você sempre será famosa. Se eu fosse descrever esse dorama em poucas palavras, seria completamente satisfatório, mágico, digno de desmaio, obra-prima fenomenal. Eu passei 30 dias de fim de semana assistindo e não me arrependo. Cada milissegundo foi simplesmente maravilhoso e valeu muito a pena. Só que agora que chegou no fim, eu tô literalmente assim. Eu agradeço a todo mundo que chegou aqui por causa desse dorama. Vocês foram muito, muito, muito especiais. Me deram tanto amor que eu nem sei como retribuir. Eu espero muito mesmo continuar vendo vocês aqui no canal pra gente continuar se apegando por novos personagens. Ou quem sabe, se vocês toparem, a gente continua apegado por esses mesmos personagens aqui. Se você for como eu, né, que já tá sentindo vazio e que não vai superar tão fácil esse dorama. Até o próximo vídeo e tchau!